Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom receber do nosso Pai que está no céu as suas maravilhosas instruções. Amém? Vamos imediatamente para a boa e santa palavra. Tiago, capítulo 1, verso 6. Amém? Não sei se os irmãos vão querer achar na Bíblia, se não está aqui no monitor. Texto de Tiago, carta do Tiago. Esse Tiago provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, citado nos Atos dos Apóstolos, que inclusive liderou a igreja de Jerusalém. Não à toa essa carta ela é escrita às 12 tribos de Israel. Amém? Estão comigo? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Os irmãos, nós vamos ler mais alguns versículos. Nós vamos começar introduzindo esse verso 6, essa passagem. Tiago, no verso imediatamente anterior, está falando da sabedoria. Ele fala assim: aquele que tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. É uma passagem que fala muito forte no meu coração. Não à toa que volta e meia eu repito. Mas a verdade é que, no contexto, o Tiago está dizendo o seguinte: peça a Deus a sabedoria, mas peça com fé, não duvidando. Amém? Ele está falando especificamente da bênção da sabedoria. Mas, meus irmãos, nós podemos estender esse raciocínio. Nós podemos estender esse pedido para qualquer coisa, não apenas para a sabedoria. Qualquer coisa que nós pedimos a Deus, nós devemos pedir com fé e jamais duvidando. Duas palavras que são água e óleo, duas palavras que não conseguem cooperar uma com a outra. Uma anula a outra. É o claro versus o escuro. Essas duas palavras são fé e dúvida. São duas palavras que dificilmente você vai conseguir harmonizar. Estou dizendo dificilmente para ser generoso, porque eu acredito que é impossível. Amém? Peça, porém, com fé. O quê? Qualquer coisa. Ah, pastor, eu estou com uma luta na minha casa. Peça com fé que Deus vai abrir uma saída para essa situação. Ah, eu estou com um problema no meu trabalho. Peça com fé. Deus vai corrigir o que precisa ser corrigido. Ah, eu estou com um problema na minha saúde. Peça com fé. Ó Senhor, tira essa doença. Muda esse diagnóstico. Eu não aceito essa doença não é minha, não está no meu corpo. Amém? Mas tem que ter o quê? Fé. Se a pessoa determina, ela pede com fé, e na sequência ela duvida, o que acontece? Ô irmão, seja bem-vindo, na paz. O que acontece? A dúvida neutraliza a fé. A dúvida faz o quê? Apaga a fé. Portanto, é uma relação, e isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Existe uma relação hierárquica de consequência nessas duas palavras. Embora a fé seja muito poderosa, tem uma palavra que expressa um poder maior do que a fé: a dúvida. Pastor, como assim é verdade? Porque a dúvida neutraliza a fé. É um perigo. Olha que coisa séria. A dúvida, ela impede a operação da fé. Então é algo que a gente tem que o tempo todo vigiar. O tempo todo nós temos que nos desafiar a romper, a vencer e a superar a dúvida. A cada dia a gente tem que estar mais disposto a fechar o olho e dar um passo de fé. Porque senão
senão, meus irmãos, como qualquer coisa na vida, a gente não consegue o quê? Evoluir. A gente não consegue ter experiências maiores, melhores, mais excelentes com a fé. Amém? Tem gente que tem fé, mas é uma fé muito pequena. Por quê? Porque ela só vai até um ponto e daquele ponto em diante é dúvida. Então a fé nunca vai progredir. Tem gente que tem um pouquinho mais, mas também ainda não chega lá. Por quê? Porque até um ponto, mas a partir dali duvida. Pastor, não estou entendendo. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu tenho fé que Jesus deu a sua vida, eu tenho fé que eu vou para o paraíso, que eu vou ter a vida eterna. Mas esse negócio de cura, aí eu já não acho que é com fé, aí já é com a medicina. Está entendendo, meus irmãos? A fé está garantindo a salvação. Bacana, que bom, em nome de Jesus. Essa é a maior das bênçãos, amém? Mas o irmão podia estar vivendo mais bênçãos ainda. Ele podia gozar da vida eterna e da saúde física, desde agora e para sempre. Mas a fé dele é limitada. Ela só vai até o ponto onde a dúvida começa a operar. Está claro, meus irmãos? Então nós temos que trabalhar esse problema. Ah, pastor, mas quem tem dúvida? Todos nós. Todos nós. Não há quem não tenha dúvida. Principalmente na hora do sufoco. Né? Às vezes você está falando com uma pessoa está vivendo um problema, você vai lá e essa pessoa que tem aquela maior convicção da fé do mundo. Não, repreende essa doença aí que vai dar tudo certo. Repreende esse mal que vai dar tudo certo. Mas na hora que a pessoa vive um problema, aí a perna bambeia. Aí a fé não opera. Meu amigo, mas você estava ensinando o outro agora mesmo. Por que se vai para o outro e vai para você? Você é hipócrita? Não, eu acredito. Então acredita, irmão. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que o que se pregou para o outro vai valer para o outro e não vai valer para você? Por que a fé valeu lá, por exemplo, para aqueles exemplos, tantos exemplos bíblicos que nós temos nas relações que Jesus estabeleceu? Vou dar aqui um exemplo: o Jairo, né, pai da menina que tinha morrido. Jesus virou para ele e falou: não tema, crê somente. Olha, não valeu para ele, por que não vale para nós? Jesus não falou para a mulher hemorrágica: tua fé te curou? Mas se curou ela, por que não pode curar a gente? Amém? Ou Jesus é mais ou menos? Ou Jesus vai para uns, não vai para outros? Ou Jesus vai para uma situação que vai... Ou o poder do Todo-Poderoso é limitado? Não. A gente tem que superar a dúvida, irmãos. Amém? Amém? Volto a dizer, tem muita gente que anda com Cristo. Não duvido da fé do sujeito, mas não está vivendo plenamente a experiência da fé. Por quê? Porque ainda permite que a dúvida afete o poder de Deus. Olha como é que Tiago continua. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ele está comparando a pessoa que tem dúvida às marés, né? Vocês já foram na praia, já viram aquelas ondas assim? Parece uma ótica, né? Você olha para o pedregulho, vem a onda, pá! Depois vem a onda, pá! Bate no outro, né? Ela fica assim, né? Ela não parece que tem direção, parece que está descontrolada. Meu irmão, é assim que a pessoa que duvida. Tem dia que ela acorda super de bom humor e, sabe, assim, pingando no som. No outro dia ela acorda desanimada, duvidando. Não, irmãos, não sejamos como a onda do mar. Deus tem um propósito e ele não tem nada a ver com a dúvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que ora está aqui com Deus e ora está lá longe, ora está aqui crendo, ora está lá longe, ora está aqui determinando e ora está lá longe. Amém? 1,7: não pense tal homem, o homem que duvida, que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, Tiago tem muito essa linguagem, né? Até às vezes assusta, né? O Tiago diz: não pense que se você ficar duvidando, meu irmãozinho, você vai conseguir alguma coisa. Não vai. Deus não vai operar na tua vida.
Tiago não está dizendo isso explicitamente, mas vamos lembrar do nosso Senhor. Jesus foi muito claro. Ele não opera se não houver o quê? Sinergia. Jesus faz a parte dele, não a nossa. Lembra que Jesus em uma certa ocasião não conseguiu curar? Porque aqueles daquela cidade não tinham fé. Por isso Jesus só conseguiu curar poucas pessoas. Oh, mas Jesus não é o Todo-Poderoso? Claro, Ele é da essência de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, amém? Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo não age nem por força nem por violência. Nunca nos substitui. Ele faz corpo, Ele faz junto. Amém? Se não, para pensar. Se Deus tem o poder para salvar, por que Ele não salva todo mundo? Porque Ele não salva sozinho. Ele fala, eu salvo, mas você tem que ter fé. Eu salvo, mas você tem que crer. Eu salvo, mas você tem que andar comigo. Amém? É junto. Então ele está dizendo, Tiago está dizendo, essa pessoa que duvida, não vai conseguir. Ou seja, ele vai orar, e não vai acontecer. Por quê? Porque é palavra. É palavra falada, que não vale nada. Não é o poder de Deus se manifestando. Amém? E aí ele vai, Tiago 1,8: o homem de coração dobre, dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Meu irmão, aí a parte também um tanto quanto perigosa para a própria santidade da pessoa. Pensa comigo. Qual é a diferença da pessoa que ora diz assim, Deus cura, e ora diz, eu duvido? Para que vai dizer, eu sigo a palavra nessa parte, mas eu não sigo naquela? Amém? Se você duvida, meu irmão, se no teu coração existe a dúvida, se o teu coração é dividido, meu irmão, não é só uma questão de receber de Deus a bênção. É a questão de você mesmo não conseguir ser a bênção que Deus quer. Está entendendo ou não? Vamos lá, vamos raciocinar comigo. A pessoa, às vezes, ela faz aquela oração de poder ali na hora de pedir. Mas será que ela faz a mesma oração? Falando com Deus assim, Deus me dá santidade. Quando vem o diagnóstico, ela ora. Senhor, tira essa doença do meu caminho. Mas na hora em que a pessoa tem que lidar com o pecado, ela não ora para ter força e sucumbe ao pecado. O coração dividido, meu irmão, é perigoso. É perigosíssimo. O coração dividido é aquele que olha para a Bíblia e fala assim, eu concordo, mas isso aqui eu discordo. Isso aqui eu não aceito. Isso aqui não é para mim. Esse vício aqui eu não posso largar. Agora a Bíblia está dizendo para eu largar. Mas eu não consigo. Eu sou muito fraco. Tem uma coisa que acontece muito dentro da igreja. É o sujeito errar e falar assim, eu sou pecador. Ou então, mais comum é dizer, foi o diabo. O diabo fez isso comigo. Não. Que fez isso com você porque o seu coração está dividido. O diabo não entra no coração que antes não está dividido. O diabo não influencia quem não se deixa influenciar. Pedro nos ensinou, o diabo é o vosso adversário anda de redor, buscando a quem pode tragar. Quem pode tragar? Quem o diabo pode alcançar? Quem abre a muralha que Deus edifica ao nosso redor. Aquele que duvida é uma presa fácil para o diabo. Está claro ou não está claro, meus irmãos? Então começa com a ideia de que eu não determino tudo porque eu duvido, e acaba dizendo assim, eu não vivo a palavra de Deus plenamente, não me torna a santidade que Deus quer que eu seja, porque eu duvido. O coração não pode ser dividido, ele tem que ser inteiro, integralmente de Deus. Amém? Agora, como é que a gente aprende
a ser completamente de Deus? Ao ouvir da palavra. O que vai gerar fé em nós, meus irmãos? O que vai gerar fé? Uma fé crescente, progressiva, poderosa. O contato com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que estar sempre perto da palavra de Deus. A gente tem que estar sempre com o coração aberto para recepcionar a palavra de Deus. E aí nós vamos vivendo aquela sensação de que Deus está falando conosco. E aí a gente vai criando intimidade com Deus. Aí a gente vai sentindo que vai dar certo. A gente vai sentindo que com a gente a coisa é diferente que é com o mundo. A gente vai sentindo que não há impossível. A gente vai sentir que Deus está olhando pela gente. E mais do que isso, a gente vai entendendo que nós temos que também entregar um monte de coisa, um monte de porcaria da nossa vida, porque a palavra condena, porque eu acredito que essa palavra é de verdade, eu acredito que essa palavra é para mim, eu acredito que essa palavra é de Deus, é Deus falando comigo, é meu Pai me instruindo, amém? E aí isso vai te despertando cada vez mais, vai criando esse laço indissolúvel com Deus, e você vai se fortalecendo. E você vai se tornando, primeiro, um santo, e segundo, a expressão do poder de Deus. E ninguém vai te segurar. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que estar perto da palavra. A gente tem que, meu irmão, minha irmã, quarta-feira a gente tem culto, sexta-feira a gente tem culto, domingo a gente tem culto. A pergunta é: segunda, terça, quinta e sábado, você tem contato com a palavra? E naquele dia que não dá para vir no culto, você tem contato com a palavra? Em algum momento, meus irmãos, a gente tem que ter contato com a palavra, não é só na igreja, não, em casa também. Nós temos que ter o nosso devocional, tem que ter um momento que você vai parar, é você com Deus ali, aquele versículo, seja um só. Mas isso tem que acontecer, tem que ser uma rotina. Porque senão, meu irmão, minha irmã, quando você se afasta da palavra, a dúvida aparece. Quando você se afasta da palavra, é como se a gente esquecesse. E aí, meus irmãos, você estava na crescente, você cai. Então vamos ficar perto da palavra, amém? Em nome de Jesus, vamos rejeitar a dúvida, vamos dizer não ao coração dividido, não vamos admitir ser como a onda do mar. Nós não vamos deixar a dúvida atrapalhar a nossa fé, pelo contrário, nós vamos ser a bênção e vamos viver a bênção de Deus. Glória ao Senhor, em nome de Jesus, naquela salva de palmas que nós temos.